Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo da série A Volta de Jesus. Na verdade, é Como Quem Sonha, conhecendo a promessa de Jesus. Eu estou muito feliz de poder estar gravando esse vídeo mais uma vez, para que você, que é líder de GC, líder de célula ou está discipulando alguém, possa crescer mais em conhecimento da palavra do Senhor, tá? Então já pega a sua Bíblia e abra em Mateus, capítulo 24, do versículo 37, que diz assim: Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E o segundo texto básico que fica para que você possa meditar se encontra em Mateus, capítulo 24, do versículo 46. O que eu posso já deixar como dica para você é que você possa pegar todo o capítulo, todo o contexto e se aprofundar e meditar na passagem, tá bom? Na lição de hoje, ou no vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de como nos dias de Noé. E esse texto ele mexe muito ao meu coração. Vocês lembram que no vídeo passado, se você ainda não assistiu, vá lá, assista, para que esse vídeo faça sentido para você. A gente falou a respeito de uma promessa que é incontestável na Bíblia. Jesus está voltando, Jesus voltará. E não tem como mudar isso. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. E na lição de hoje, uma das coisas que a gente vai aprender e que a gente viu um pouquinho no vídeo passado é que Jesus, ele não está interessado ou ele não revelou o dia e a hora em que todos os acontecimentos vão acontecer. Ou seja, isso não é tão importante para nós. O que de fato é importante pela visão bíblica é reconhecer os sinais de Cristo que antecedem o fim de todas as coisas. E uma das coisas que ele diz é que nós, isso sim é importante, é que nós, todos nós, estejamos atentos a observar os sinais. Então ele fala, vigiem, deem estrita atenção àquilo que eu estou falando para vocês. Prestem atenção nos sinais, olhem para os sinais. Quando vocês verem os sinais acontecendo, é porque está próximo, então estejam preparados. E ele conta uma parábola, que é do servo prudente e do servo mau. Nessa parábola, o dono da casa, ele chama esses dois servos dele de confiança e entrega para eles o governo da sua casa. Agora pense bem comigo. A gente está levando em consideração que o dono da casa, que é dono de muitos bens, ele entrega o governo, ou seja, esse dono da casa, a gente está considerando que é o próprio Deus, e os servos somos nós, eu e você. É isso mesmo. Então, existem, no meio dos filhos de Deus, no meio dos servos do Senhor, os servos que são prudentes e os servos que são maus. E pela visão bíblica, o servo prudente é aquele que sempre está pronto. Ou seja, as suas atitudes demonstram isso. Na parábola do servo prudente e do servo mau, o dono da casa entrega o governo. O governo da sua casa era sobre os bens, sobre os seus conservos, sobre os móveis, sobre tudo. Sobre o governo da casa era sobre tudo, não é sobre algo limitado. Era sobre toda a casa. E isso incluía pessoas também. E a palavra de Deus vai dizer que o servo prudente, ele sempre estava pronto. A mentalidade do servo prudente era o seguinte, o meu Senhor pode chegar a qualquer momento. Então, ele não pode chegar e aquilo que ele entregou sobre minha responsabilidade está sendo mal feito. Na mentalidade dele todos os dias, ele estava ali fazendo o seu trabalho com esmero, com qualidade, com todo o seu coração, com tudo aquilo que ele tinha de melhor. Afinal de contas, na mentalidade dele, ele sabia que ele não merecia o governo de toda a casa do seu Senhor e que a casa não era sua. Então, se o seu Senhor chegasse a qualquer momento, ele estava pronto. Ou seja, o seu Senhor chegaria e ele estaria fazendo exatamente aquilo que ele tinha encarregado ele de fazer. Ou seja, ele não iria se decepcionar. Então, o servo prudente, ele é esse. Ele sempre estava preocupado em agradar o seu Senhor. Ou seja, se o seu Senhor demorasse muito para chegar, ou chegasse logo, ele estaria pronto de qualquer forma. Ou seja, ele tratava toda a casa do seu Senhor com toda a dedicação, com todo o cuidado, com todo o esmero, e não maltratava os seus conservos, ou seja, os seus irmãos. E só que, em contrapartida, o próprio Cristo ele fala a respeito do servo mau, que era totalmente diferente da mentalidade que o servo prudente tinha. E a Bíblia vai dizer que o servo mau, ele recebeu a mesma posição de governo do servo prudente, ou seja, o mesmo voto de confiança. E o seu Senhor partiu, ou seja, o seu Senhor esperava que esse servo que é considerado mau fizesse aquilo que ele foi designado para fazer. E a palavra de Deus vai dizer que esse servo mau, que recebe essa autoridade, esse poder de governo que o seu Senhor entregou para ele administrar,
ele age totalmente diferente daquilo que o servo prudente deixou como exemplo para nós. Ele age com a mentalidade: o meu Senhor vai demorar para chegar. Ih, vai demorar muito. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar tanto assim não. Afinal de contas, se ele vai demorar mesmo, e não vai chegar agora. Então, quer saber? Eu vou curtir a vida. Eu vou aproveitar essa oportunidade que eu tenho, que eu estou mandando em tudo mesmo, e vou curtir. E a palavra de Deus vai dizer que ele vivia libertinamente e pensa no seu interior. Olha só, o libertino, ele pensa no seu interior: meu Senhor vai demorar. Ou seja, já que ele vai demorar mesmo, eu vou curtir a vida. Então, ele com essa mentalidade, ele toma atitudes injustas. Além dele não fazer o que deveria, o que foi encarregado de fazer, ele faz o que não deveria. E sabe o que ele não deveria fazer? De todas as hipóteses, de tudo aquilo que ele estava fazendo que já era injusto, era maltratar o seu conservo, maltratar os seus irmãos. Ou seja, ele estava numa posição de governo, ele abusa dessa autoridade e começa a bater nos seus companheiros, pessoas que são como ele, e que, apesar de estarem sob os seus cuidados, não pertencem a ele. Sabe o que eu aprendo com isso? Você pode estar se perguntando: tá, Sinelli, o que isso tem a ver comigo, com você? É que todos nós, independente, eu ou de você, recebemos autoridade de governo aqui na Terra, de estabelecer o reino de Deus na Terra. E a pergunta que fica para nós é: nós somos o servo prudente ou nós somos o servo mau? Será que nós não estamos abusando daquilo que o Senhor entregou sobre nossa responsabilidade? Talvez a sua responsabilidade de governo é a sua família, é muitas das vezes o seu GC, ou a sua célula, ou a sua igreja. Talvez você é pastor, ou não sei o que você é, não sei qual é a posição de governo que você ocupa, não sei qual é a responsabilidade que você tem. Talvez seja ali no seu trabalho como um almoxarifado, como um professor, enfim, eu não sei qual é a posição que você ocupa, mas independente disso, será que você está sendo um servo prudente ou um servo mau? E a palavra do Senhor vai dizer que a minha missão é aquilo que o Senhor me entregou nas mãos para fazer. E eu preciso fazer isso com esmero. Afinal de contas, eu não sei quando o meu Senhor vai voltar. No entanto, a minha mentalidade tem que ser como a do servo prudente. Ou seja, o meu Senhor pode chegar a qualquer momento. Se ele chegar agora ou se ele for demorar, independente. Quando ele chegar, eu vou estar pronto. E dando continuidade a esse ensinamento, nos versículos anteriores, o próprio Senhor Jesus ele fala sobre a questão dos sinais que antecedem a sua vinda. O próprio Cristo fala sobre os sinais que antecedem a sua vinda. Ele fala: olha, os últimos dias eles serão como os dias de Noé. Você pode estar se perguntando: tá, Suneli, o que significa isso? E na lição que está no link da descrição desse vídeo, está muito mais aprofundado do que esse vídeo. Eu quero te convidar a entrar no link para poder se aperfeiçoar na leitura, para poder se aprofundar ainda mais. Então, para que a gente possa compreender o que significa como nos dias de Noé, a gente precisa voltar lá em Gênesis, capítulo 6, para poder descobrir o que acontecia naquele tempo. E a palavra do Senhor vai dizer, no livro de Gênesis, capítulo 6, é que nos dias de Noé, a situação da humanidade naqueles dias estava corrompida. A terra estava corrompida, ou seja, estava a se deteriorar. E olha só, a Bíblia diz que a corrupção do homem era tão grande que a terra estava cheia de violência. Será que você pode imaginar isso comigo agora? Então, cada pessoa, ela seguia o seu próprio mau desejo. Todos os desejos maus do seu coração, era isso que ele seguia. Então, todo o pensamento deles, todos os pensamentos dele era totalmente vil, totalmente depravado. Essa era a situação dos dias de Noé. Então, cada um seguia o seu próprio mau desejo do seu coração, e todo pensamento era vil continuamente. Ou seja, não era algo que uma vez aqui ou ali, era contínuo. Os pensamentos deles eram maus continuamente. Você consegue compreender isso? E uma das coisas que mais me chama a atenção nessa passagem, que as Escrituras contam, se você for analisar bem o capítulo 6 de Gênesis, o livro de Gênesis, eu quero te convidar a parar esse vídeo para poder se aprofundar ainda mais, é que a palavra de Deus diz que o próprio Deus diz o seguinte, ó: o meu espírito não contenderá com o homem mais. Ou seja, sabe o que significa isso? O meu espírito não estará lutando com o homem para sempre. Ou seja, a palavra hebraica aqui para agir é din, que significa contender, lutar, está em desavença. Agora pensa comigo, o espírito estava lutando com o homem para exercer sua influência sobre ele. Eu ouvi uma vez que não existe nada pior para um ser humano
do que o próprio Deus deixar ele, abandonar ele nas suas próprias concupiscências, ou seja, nos seus próprios desejos. Não existe nada pior do que isso. E o apóstolo Paulo ele fala isso em Romanos capítulo 1, do versículo 24. Eu quero te convidar para esse vídeo também para ler essa passagem. Então foi assim que aconteceu nos dias de Noé. Eles resistiram tanto ao Espírito que foram por eles abandonados. Isso é muito triste, porque nos dias de hoje tem muita gente assim. Nos dias de hoje, infelizmente, muitas pessoas estão resistindo ao Espírito Santo de Deus. Então a seriedade disso é tão grande que nem o povo da aliança em tempos de juízo ficaram sem o devido castigo. E a gente vai ver isso, que eles aborreceram o Espírito inúmeras vezes. A gente vai ver isso em Isaías 63:10. Então, quando o Espírito ele parou de contender com a geração de Noé por sua resistência a ele, o juízo de Deus foi inevitável. Então, quando o Cristo ele falou que nos últimos dias serão como os dias de Noé, a gente precisa compreender o que significa isso. E a verdade é que aquela geração lutou contra o Espírito, resistiu ao Espírito a ponto deles serem abandonados por ele. E assim o juízo de Deus acabou vindo sobre aquela geração. Então, nos dias de Noé, eles viviam comendo, bebendo, se casando, dando-se em casamento, essa é outra característica. Aí você pode estar perguntando, tá, Suneli, mas o que tem de errado? Aqui, se a gente for analisar, o que tem de errado em comer? O que tem de errado em beber? O que tem de errado em se casar? O que tem de errado nisso? E a gente vai ver que todas essas coisas são bênçãos de Deus, inclusive são coisas que a própria Bíblia dá um respaldo. A gente vai ver isso em Eclesiastes 5:18, do 18 ao 20, em Gênesis 2:24, sobre a formação da família. Tudo isso são coisas, são bênçãos que Deus proporcionou a todos nós. Então a pergunta que fica é, qual o problema em usufruir do fruto do nosso trabalho e constituir família? O que tem de errado? E o problema da geração de Noé é que eles, além de contenderem com o Espírito, negligenciaram as suas orientações. Então eles viviam para si mesmos e presos na vida terrena. Ou seja, o orgulho tomou conta dos seus corações e eles passaram a pensar em toda espécie de maldade para saciar os seus apetites egoístas, seus apetites carnais. Então o prazer dessa vida se tornou um ídolo em seus corações e lhe roubaram a visão do Criador. Ou seja, quem vive preso nos prazeres dessa vida passageira não tem tempo para pensar na eternidade. É quando todas essas coisas que são consideradas bênçãos do Senhor tomam o lugar do próprio Deus no nosso coração e isso se torna um ídolo para nós. E isso é muito perigoso. Noé ele foi considerado um servo justo e íntegro e achou graça aos olhos do Senhor exatamente porque ele não resistiu ao Espírito de Deus. Quando o próprio Deus o chamou, ele obedeceu e ele seguiu as suas orientações. Ao contrário daquela geração, que decidiu resistir ao Espírito, por isso nem ficaram sabendo daquilo que o próprio Deus tinha dado orientação no interior de Noé, para que ele fizesse aquele lugar onde ele pudesse se abrigar em tempos de juízo, que naquele tempo era o dilúvio. Então, por não contender contra o Espírito Santo, mas estar sensível a ele, obedeceu às orientações de Deus e se preparou para o dilúvio, construindo para a sua família um lugar onde pudesse se refugiar no dia do juízo de Deus. Então, os demais não tiveram esse entendimento. Não porque o Senhor tem os seus preferidos ou os seus favoritos, mas porque muitos negligenciaram a influência do Espírito Santo de Deus. Sem ele, não é possível ter acesso às informações da eternidade. Na geração de hoje, os justos são aqueles que creem em Jesus Cristo. E a verdade é que aqueles que são considerados justos e que têm o Espírito Santo de Deus e que a graça de Cristo alcançou, não é pelos seus méritos, longe disso, mas são aqueles que se deixam ser influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Esses são servos prudentes. Então, enquanto Noé se dedicava a sua vida na construção do seu refúgio para abrigá-los no tempo de juízo, aquela geração fechou os olhos e preferiu esquecer de Deus e dos seus sinais. E por isso foram pegos de surpresa quando a chuva caiu. Então, foram levados à morte porque rejeitaram a vida proporcionada pela obediência. Então, para concluir essa aula, para concluir esse vídeo, o que nós devemos entender? Que nós devemos viver em constante preparação. Em constante preparação. Assim como o servo prudente, assim como Noé, nós devemos tirar os nossos olhos das coisas terrenas. Aproveitar sim, mas com equilíbrio. E estar sempre atento, vigiando aquilo que o próprio Espírito nos orientou. Cristo virá e não tardará. Sejamos como o servo prudente, que estava sempre pronto
para quando o seu Senhor voltasse, ele não fosse pego de surpresa. Então guarde isso no seu coração, que Deus ele possa te abençoar e eu te espero no próximo vídeo.